Olá, está iniciando Pessoas que Inspiram com Carol Rocha. E hoje a gente tem um convidado super especial, grande amigo meu, é o Felipe Palma. Ele já trabalhou como dev da Coca-Cola, da Web Motors e muito mais, várias outras empresas. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Obrigado, sejam bem-vindos nós dois, né? Aqui Amém. nesse ambiente. Obrigado pelo convite, estou bastante feliz. Eu que fico feliz por você ter aceitado participar aqui com a gente, né? Comigo, com telespectadores, que tá doido para saber como é a sua história. Boa. Felipe, antes de você ser dev e tudo, a gente quer saber o seu CPF. Como que é o Felipe como pessoa, lá atrás, na sua infância? Você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sempre fui de São Paulo, a minha família é parte de pai de Curitiba, o pessoal morava lá no sul, né? A gente acabou sendo criado aqui. E por parte de mãe é tudo nordestino, cara. Então eles moram no interior do interior da Bahia, assim. Inclusive, alguns dias eu tive a oportunidade de visitá-los, né? Conhecer todo mundo lá. Eu não conhecia, eu tenho muitos parentes, inclusive. Eu acho que o povoado inteiro, que deve ter umas 500 pessoas. Cara, todo mundo, com quase 100% de certeza, assim, é parente. Nossa, eu já vivenciei isso. Meu pai é da Bahia e eu fui ver lá no carnaval. O pessoal me pergunta, você é filho de quem? Aí eu falei, né, o nome do meu pai. Conheci o seu avô, meu tataravô, até o meu tataravô eles lembraram. Falei, meu Deus do céu, nem sabia das minhas histórias. Comecei a descobrir minhas origens assim. Falei, meu Deus do céu, não sei de nada. Falei, deu festa lá também. E é uma delícia, né? Porque eles te recebem de braços abertos, tudo. Não sabe o que faz com você, né? Não sabe, todo mundo ficou comentando assim, sabe quem é esse aqui? Sabe quem é esse aqui? É o neto da Marli, que minha avó cresceu lá, né? Ela acho que uns 18 anos. E todo mundo ficava fazendo festa, assim, só porque a gente tava chegando. Aí, inclusive, foi comigo. Foi uma baita viagem, assim. Foi bem Gostou? Legal. Foi bem legal. Gostei bastante, vou voltar com certeza. Qual o nome da cidade que vocês foram? É um povoado, na verdade, chama Salgado, né? Então fica umas 5 horas, 6 horas mais ou menos ali de Salvador. E 2 horas pra dentro do mato, assim. A gente pegou um carro, inclusive, pequenininho, né? A gente pegou a gente alugou um carro hatch. E teve uma parte da estrada que era só de areia, né? E a gente foi indo, foi afunilando, nada, o carro parou, né? E a gente falou, pô, o que a gente vai fazer aqui? 45 graus, né? Meu Deus! Olhava pro lado direito, pro lado esquerdo, só tinha cajueiro. E, o forno, o carro de fato entalou, assim. Eu tive que voltar uns 15 minutos de ré. Meu Deus. Ainda bem que ele conseguiu se soltar, né? Mas foi uns 15 minutos de ré pra tentar pegar um outro caminho pra chegar na cidade. Mas super valeu a pena. Não, valeu a pena pra caramba. Ó, o perrengue. Todo perrengue tem o valer a pena no final. Tem, não, com certeza. E assim, você é casado hoje, né, com a Ianca. E me conta mais um pouquinho, assim, do casamento, como vocês se conheceram, como que foi a história de vocês. Eu sou casado com a Ianca, acho que vai fazer 2 anos agora. A gente se conheceu quando criança, eu tinha 12 anos mais ou menos. A gente se conheceu na escola, ela estudava numa escola, eu estudava em outra, e através de amigos em comum a gente começou a conversar. Ela disse que não foi assim, né? Mas ela me mandou uma mensagem no Facebook, né? E me perguntando por que eu adicionei ela na conta. Por que tu me adicionou? Quem é você, né? Nem te conheço. Só que ela quem tinha me adicionado. Então eu fiquei assim, eu que pergunto, né? Eu que pergunto por que tu me adicionou, quem é você, né? E aí a gente começou a conversar. A gente até. Olha lá, a foto nossa, né? A gente até se relacionou no começo, a gente ficou umas 2 vezes, assim, tinha uns 13, 14 anos. E depois a gente virou amigo. Foi não dando certo, a gente continuou como amigo todos esses anos. Eu lembro que a gente fez uma promessa que, cara, se a gente não encontrar ninguém até os 25 anos, a gente vai ficar junto. Que loucura. E a gente firmou nisso, não, beleza. Se não tiver ninguém até os 25, a gente fica junto. E por incrível que pareça, quando a gente casou, ela tava com 25 e eu com 25. Gente, que história! Tome cuidado com as palavras que vocês jogam pro mundo. As palavras têm poder, sempre. Tem poder, sempre. E hoje você considera ela a mulher da sua vida? Sempre foi. Sempre foi. Todo mundo em volta sempre falou isso, todo mundo sempre achou que ia acontecer. Tem um amigo meu muito próximo, que eu conheço desde os 5 anos de idade, mais ou menos, ele sempre falou que a inspiração de casal pra ele somos nós dois. Então, que lindo! É um peso, né, que a gente carrega na vida, mas é importante a gente ter isso, porque se a gente for analisar todos os casais, pais também, mães que foram casados há muito tempo, tem muitos casais que não deram certo, né? Casais que se separaram. Eu, por exemplo, nunca tive uma referência de casamento que durou a vida inteira. Sim. Né? Eu não conheço. Né? Então,
a gente acaba tendo que pegar essas referências fora, né? E se a gente for levar só como padrão as pessoas que a gente já conhece, a gente vai achar que também não vai durar, né? Também não vai dar certo. E como faz, né, Felipe? Porque assim, a gente tá numa era que os casais também não estão dando certo, não se dão oportunidade, né? Uhum. E como que você faz dia a dia com ela, assim, pra vocês sempre ter uma boa convivência? Como que você faz? Tem um gatilho, né, que pra mim virou uma chave, inclusive, no nosso relacionamento, que não importa se eu tô certo ou tô errado, eu vou ser o primeiro a pedir desculpa, né? Olha, Então, fica a dica, homens. eu tento não levar no orgulho, na arrogância, qualquer coisa assim, porque no final a gente vai ter que resolver, né? E se eu tiver essa consciência de que eu sou o homem do lar, eu sou o cara que eu tenho que proteger o nosso relacionamento, eu sou o cara que eu tenho que orar dentro da nossa casa, né? Eu tenho que ser esse sacerdote, eu preciso de fato nos blindar disso também, né? Então, quando eu entendi que, independente de qualquer coisa, eu vou ser o primeiro a tomar a decisão, eu acabo trazendo a responsabilidade pra mim mesmo, né? Sim. Então, eu dou conta de resolver, porque eu vou resolver, eu vou fazer aquilo funcionar, independente de outros motivos, né? E tem muitos casais que acabam agindo por orgulho, simplesmente, né? Porque, ela que tá errada, ela quem tem que pedir desculpa, ela que vai ter que dar um jeito, ela que vai ter que resolver, eu não vou falar mais nada. E no final isso acaba afastando. Sim, Porque com os dois que certeza. perdem, né? Os dois vão ficar alguns dias, provavelmente, sem se conversar. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Porque a gente vai se distanciando e isso vai se tornando uma amargura, né? Conforme o tempo passa. E daqui a pouco a gente não consegue nem resolver mais, né? Tá se tornando um monstro de sete cabeças. O segredo é sempre estar conversando, sempre tentar se entender da melhor forma possível. E eu acredito que o segredo também é você escolher ficar. Exato. Entendeu? É uma escolha, você escolheu ficar. Se colocar na balança o que vale a pena deixar ir e o que vale a pena ficar. Eu acho que também é a grande chave das coisas, né? Porque senão nada vai pra frente. É igual a Nada vai. profissão. Se você quer aquilo muito, você vai atrás. Você vai estudar, você vai fazer um monte de coisas pra você conquistar aquilo. É igual um casamento. E pra gente que é cristão, querendo ou não, a gente tomou uma decisão dentro da igreja, né? A gente criou uma aliança não só com a esposa, mas com Deus também, né? Então, tudo que tenta de alguma forma quebrar e afastar aquilo, a gente tem que entender que isso está acontecendo primeiro com Deus, né? Então não Sim. dá pra gente negligenciar isso, deixar Deus de lado e tentar tratar o relacionamento só como algo passageiro. Não é passageiro, né? Sim, com certeza. Então é nessa linha que eu busco cada dia mais. Não que seja fácil, né? É sempre um desafio, mas é o que tem sustentado, na minha visão, a gente até aqui. E aí a gente resolve, conversa, isso gera amadurecimento nos dois, né? Os dois entendem o que precisa ou o que não precisa melhorar. Os dois estão buscando melhorar para o casamento funcionar cada dia mais, né? Então não é algo que eu tenho que melhorar porque é o que ele gosta. Não, a gente tem que melhorar porque é o que a gente quer. A gente quer construir isso pro resto da vida. A gente quer criar nossos filhos com segurança. Eu quero que eles tenham pais presentes. Eu quero que eles tenham uma referência, como eu não tive, de pais que vão perdurar e durar a vida inteira. E Sim. mostrar pra eles que é possível, né? E vocês pretendem ter filhos? A gente vai ter, a gente não chegou à conclusão de quantos ainda. Pra mim, eu sou aberto à vida, assim. Olha, Então, eu sempre falo, cara, vem 4, 5, 6, 7, 8, 11, por mim, vem vindo, né? Mas a gente tá se organizando provavelmente pra esse ano. olha, 2 anos já. caramba! Olha, eu tô esperando, viu, a criança, porque vai nascer lindo. Vai nascer lindo, tenho certeza. Vai, eu espero que puxe a mãe, né? Tomara! Puxe a mãe, vai dar certo. Tomara! E Felipe, conte pra gente aqui como que foi sua infância. Foi uma infância mais fácil? Foi uma infância mais puxada? Eu acho que foi uma infância tranquila. Eu cresci numa família classe média, né? Minha mãe, ela Olha ele, gente. ela veio, sei lá, o olho azul, né, cara? Azul, Ai, ó, azul. Se puxar a mãe, tem que puxar o olho do pai. Podia puxar a parte boa que eu tenho. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou filho caçula, né? Os 2 irmãos são mais velhos. Meu pai, a gente cresceu numa região do Jardim Pedreira, na zona sul de São Paulo. Eu cresci com vários amigos, cresci na rua. Acho que hoje em dia não dá muito mais pra fazer isso, né? As crianças estão meio que presas dentro de casa. Mais celular, violento, né? Estamos na era do celular. Mais do celular, né? Então eu vejo pais muito receosos, assim, de criar o filho, mas no final a gente tem que criar o filho pro mundo, né? E foi algo que eu aprendi muito cedo com meu pai. Meu pai nunca foi o cara de ficar me prendendo dentro de casa. Então, 6 horas, 7 horas da manhã eu já queria ir pra rua soltar pipa, né? Mesmo sem falar com ninguém. Eu tinha minha própria chave de casa pra eu sair. Isso com 9, 10 anos de idade, né? Eu sempre joguei bola minha infância inteira.
Foi até uma frustração não virar profissional, como sempre, né? Todo mundo tem um sonho de infância. Ganhar milhões Ganhar em um mês. milhões, né? Nossa senhora. Cresci jogando bola, joguei no Santos um tempão, joguei no Grêmio, então foi bastante legal a infância, assim. E, por incrível que pareça, não sei se isso é comum, né, da psicologia, mas por ser o filho caçula, normalmente é o filho mais isolado, assim. O primeiro é o mais mimado, né? Porque o pai precisa, é o primeiro, nossa, é toda aquela festa. O segundo, a gente já tá mais nem aí, né? Eu imagino que deva ser algo assim, então eu já treinei o primeiro, o segundo vai ser mais tranquilo. E o terceiro, ele precisa achar o espaço dele, né? Então, tu tem o mais velho, tu tem o mais novo, já tá formado um relacionamento ali. A gente precisa achar, né, o nosso espaço dentro da família. Então, a gente acaba criando um drive, né, um senso de urgência, alguma coisa assim, acho que um pouco mais forte, né? E aí isso acabou se refletindo também na minha vida, na carreira como um todo, né? Então, acho que foi bem bacana. Na escola, inclusive, eu era muito quieto, cara. A gente veio falando agora, eu não paro de falar um segundo. Eu tô o tempo todo conversando, o dia inteiro, né, com todo mundo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito quieta. Olha que loucura. Mentira! Não dá Sempre nem pra fui. acreditar, conversando assim. É que eu falo que minha filha também é um pouco quieta, mas quando ela desabrocha pra falar, já era. Sempre fui muito quieto, eu era muito observador, inclusive por conta disso, né? Então, por eu não falar demais, eu assistia tudo. Isso me deu uma inclinação, acho que um pouco natural de entender de pessoas, assim. É algo que eu gosto muito de ler e pesquisar e estudar, né? E eu tive que criar uma forma também, assim como eu criei com a minha família, eu tive que criar uma forma de me relacionar, pra ter essa pessoa quieta. Então, eu me tornei aquele cara piadista, né? Eu me tornei a pessoa engraçada, que conta piada o tempo todo, pra poder ter atenção, né? E aí, enfim, eu acabei criando vários relacionamentos por conta disso. Mas sempre foi Cara, a gente entende isso depois, né? Mas sempre foi uma virada de chave que eu tive pra uma máscara, né? Que eu criei pra poder me relacionar ali. Nossa. E assim, Felipe, na sua infância, você jamais tinha imaginado que você hoje seria um mentor de dev, algo assim? Zero, Nunca? zero. O que você queria ser quando você era criança? Nossa, zero. Meu sonho, o único sonho que eu tinha era ser jogador e acabou. E qual time que você torce? Eu sou santista. Mentira, Felipe! A gente acabou na frente do Corinthians, né? Graças a Deus. Pelo menos esse ano, né? Pô, deu um pouco certo. Mas é por causa do meu pai. Meu pai é santista, né? Então eu acabei seguindo um pouco do que ele me passou. Mas eu, desde criança na escola, a nossa escola que a gente estudava, a gente estudou escola particular, tinha aula de informática. Sim. Então, no 8, 9 anos pra frente, eu já tinha que mexer com Excel. Na época era dentro do Linux ainda, né? Do outro sistema operacional, mas mexi bastante com Excel. Tinha teste de digitação, né? E um dos filhos, essa história é legal. Um dos filhos da diretora da escola, ele conseguiu a senha da rede da escola. Meu Como Deus! professor. E aí ele compartilhou isso com a gente. Então a gente vendia a senha para outras pessoas, que era uma forma da gente conseguir dinheiro, né, para comprar o lanche. E a gente usava isso para desligar a máquina dos outros alunos. Meu Deus! Isso com 9, 10 anos. Nossa, crianças ainda. Crianças ainda. Crianças, minha filha tem 9, vai fazer 9. Olha Então, aí. praticamente a idade delas. Aí, Meu Lolo, Deus. dá tempo. Lorena, não faz isso. Pelo amor de Deus. Ficava assim. Legal Felipe, demais. o que é TI para as pessoas que não sabem o que é TI? Explica pra gente como que funciona. Hoje a gente fala muito de TI, acho que sempre foi assim, né? Todo mundo relaciona muito mais com suporte, com corrigir, arrumar impressora, arrumar computador, arrumar uma série de coisas nesse sentido. Mas TI tem relação 100% com informação. Então, tudo que a gente usa de tecnologia para transferir informação, a gente normalmente trata como TI, uma área de TI. E aí, dentro da área de TI, a gente tem o técnico de informática, que é a pessoa que pode corrigir, arrumar computador, arrumar notebook, arrumar celular e uma série de outras coisas, né? De eletrônica, no caso também. A gente tem as pessoas de rede, né? Então, a pessoa que mexe com a infraestrutura, que permite a gente hospedar site, né? E por isso que todo mundo consegue hoje, se tu abrir teu telefone, acessar o Facebook, porque tem uma infra por trás que hospeda e armazena esse aplicativo, né? E tem área de desenvolvimento de infraestrutura, tem aula hoje de computação em nuvem, né? Tá bastante em alta, todo mundo tem falado muito disso. Inteligência artificial, né? Isso é um negócio que cresceu bastante, né? Tá em alta. Tá bastante em alta, apesar de ser muito antigo. Inteligência artificial dos anos 60 que começou a ser utilizado já, né? Então,
Olha, eu não Hoje que eles sabia. estão repassando pra gente. Qualquer mãe hoje em dia deve usar GPT, já avó, Eu, né? eu uso. Eu Aí, uso todos os dias. todos os dias, né? Então, aí faça acesso pra gente. Então, tecnologia da informação, o TI, né? Envolve todas essas áreas que a gente consegue transitar e mexer com informação através da tecnologia. Até quando eu acho que eu sei, eu coloco no chat, aí eu vejo que eu não sei. Só pra validar, É, né? só pra validar. Eu falo assim, gente, eu não sabia. Não, isso acontece mesmo. Não, acontece direto. Eu fico assim, meu Deus do céu. O mundo daqui a pouco tá só no celular, em máquinas. Não, e sabe o que acontece mais ainda? Às vezes a gente perde mais tempo tentando fazer ele falar certo do que de fato a gente ir lá e pesquisar e fazer. Mas né? é mesmo. É mesmo. Tu pergunta pra ele a receita, ele fala, não, essa tá errada, eu quero uma assim. Aí você fica tentando corrigir ele em vez de... Aí você vai tentando corrigir ele e ele te corrigindo. perde mais tempo, né, fazendo isso do que pegar no Google lá, achar a receita e acabou. Mas é mesmo. E assim, o que é surpreendente é que você largou a faculdade muito novo, né? Foi. Bem na metade do caminho, bem menos que da metade do caminho, se eu não me engano. Até onde você foi e viu que não era pra você fazer a faculdade de TI? Eu acho que não foi nenhuma decisão de não saber se era ou não pra mim, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer faculdade, é extremamente importante. Eu não acho que a faculdade agrega na prática pra quase ninguém, principalmente na área de tecnologia, zero. Então, importa muito pouco se a pessoa tem ou não faculdade para que ela cresça no mercado. Tanto é que eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos internacionais, né? Como da própria Coca-Cola, que foi na Kona, que é a norte-americana. Trabalhei em projetos também da Unilever, internacionais, e a faculdade nunca foi um empecilho, né? Mas eu percebi que, como eu comecei muito cedo, eu entrei na área com 15 anos, né? Eu fazia muitos cursos de informática, principalmente pelo Senai, né? Uma das melhores escolas que tem ainda hoje. Fiz muitos cursos. E eu entrei direto na área para atuar como programador, né? Depois de eu comecei a atuar dentro da área, eu descobri que tinha um campeonato. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Muito. Em tudo que eu queria fazer, eu era competitivo. Até hoje eu sou. Bastante. Né? E eu descobri que tinha uma competição que se chamava São Paulo Skills, né? E tem o World Skills também, que é mundial. E que uma das escolas do Senai participava. Então eu decidi fazer um curso técnico lá para que eu pudesse participar da competição. Então eu não entrei no técnico para aprender alguma coisa, eu entrei para participar do campeonato. Né? Então fiz 2 anos de técnico. E aí, por que eu tô contando tudo isso? Porque todos esses passos que eu fui tendo de estudo, depois da área, assim que eu saí do Senai, eu fui trabalhar, fui fazer a faculdade, né? Só que eu já sabia muita coisa. Sim. Já tinha quase 3 anos de experiência. Então eu percebi que a faculdade não me agregava em nada. Eu ia ficar 5 anos, 4, 5 anos de bacharel, só para ter o diploma, né? E quando eu fui para essa oportunidade internacional, foi meu primeiro projeto, eu falei, cara, não faz sentido eu continuar isso daqui, porque agora eu preciso investir no meu inglês. E entre pagar 1.000 e tantos reais de faculdade e investir no meu inglês, eu prefiro investir no inglês. Perfeito. E foi essa transição que eu fiz. Então eu travei a faculdade, eu até tentei ir para análise e desenvolvimento de sistemas, que hoje é o curso que a maioria faz, que é um tecnólogo de 2 anos e meio. Por ser mais rápido, eu falei, eu vou eliminar algumas matérias, né? Vai ser tudo muito mais tranquilo e aí eu encerro logo a faculdade. Mas aí eu vi também que não ia dar muito certo. Eu falei, cara, eu quero saber, eu vou investir no inglês mesmo, dane-se. Fiz 3 aulas por semana no WhatsApp, conheci uma galera massa, fiz inglês particular. Todo santo dia eu fazia aula de inglês, eu tinha quase 6 reuniões por dia de inglês dentro do trabalho. E daí pra frente eu acabei nem olhando mais pra faculdade, porque eu senti que seria, para aquela etapa, né, para aquele momento que eu estava, seria um investimento ruim. Então eu investi em outras coisas que me deram muito mais retorno na carreira do que a faculdade. Acredito que você estava vendo na faculdade algo que você já sabia, né? Já sabia, então já é por isso que você já falou assim, já não me agrega, porque eu já sei. Então eu vou perder meu tempo aqui, sendo que eu já posso já ingressar na área. Isso. Tinha bastante coisa que eu não sabia, mas nada que eu percebia que na prática ia me ajudar. Aí você pulou pra parte técnica já. Aí eu fui direto pra prática, fui tirar certificações e uma série de outras coisas. E quando você foi pra ser dev internacional, como que foi assim, de primeira, você saber que você estava numa empresa internacional? Foi um choque, né? Engraçado, porque na minha carreira, eu sempre falo isso pra todo mundo, eu sempre fui muito... Acho que arrogante não é a palavra, mas eu sempre fui muito confiante, né? Do que eu dava conta de fazer e entregar. Eu já vinha de treinamento, né? Quando eu entrei no técnico, eu participei do treinamento para o campeonato que eu queria participar. Isso me acelerou demais.
Então eu entrei num ritmo muito mais acelerado de entrega de resultado. Em todas as empresas que eu passava, eu tinha essa convicção, eu vou entrar para resolver tudo e acabou. Tanto que toda a minha carreira, ela foi, na grande maioria, pautada em projetos, né? Eu não fiquei 3, 4, 5 anos numa única empresa, como muita gente faz. Porque eu entrava, gostava de entrar, aprender, resolver tudo que tem para resolver, resolveu, tchau, para mim não faz mais sentido. Eu ficar aqui sustentando um projeto, não faz sentido. Então eu ia para uma outra empresa. Então quando eu entrei nesse projeto da Coca-Cola, eu não tive muito isso, assim, de nossa, é um projeto internacional, que loucura, né? Porque eu tava tão preso em mim mesmo, de saber que eu era o cara, eu dava conta, eu sei fazer e vambora, que eu não passava na minha cabeça. Essa pressão não me pegou, sabe? De ser um projeto Caramba! internacional. Eu só pivotei tudo pra tentar ser o melhor que eu podia lá e foi o que eu fiz. Como se fosse mais um projeto. Mais um projeto. Bacana! E assim, você com 21 anos, você já se tornou um dev sênior, né? Foi com 21, inclusive, nesse projeto específico. Como que qualifica? Sênior, pleno, qual mais que Tem o existe? júnior, hoje tem muitos semicargos, assim, que o mercado acaba usando pra pagar menos, né? Ah, sim, o júnior é quem acaba de entrar Acabou na de área. ingressar. Então tem o estágio, né? Padrão. Depois do estágio, eles inventaram agora o trainee. Que antes o trainee era uma pessoa que ia ser preparada para gestão. Então era como se fosse um estágio de quem tá formando na faculdade, para preparar as pessoas para gestão. Ela rodava algumas áreas da empresa e ganhava super bem, inclusive. Mas agora o trainee não. O trainee é como se fosse o primeiro cargo antes de virar júnior, depois do estágio. É Meu um segundo Deus. estágio, né? Enfim, depois a gente pode discutir isso. Pra mim não faz sentido nenhum. Aí entra como júnior, depois do trainee. Fica um período ali, 2, 3 anos, se torna desenvolvedor pleno. Aí tem empresas maiores que tem pleno 1, 2, 3, 4. Sênior 1, 2, 3, né? Eu vejo que é pra segurar mesmo o cara, assim. Pra mim não faz muito sentido também. E aí tu tem hoje o staff, que é um cargo acima do senior. Tem principal, que é um cargo acima do staff. Tem várias ramificações. Jesus, até chegar lá no topo é Até anos. chegar, vai um tempo, cara. Então tem uma média no mercado de tempo, né? Tu perguntou o que define, né? Se o cara é júnior, pleno ou sênior. Sim. Na minha concepção, do que eu já estudei de comportamento e tal, e é o que eu prego bastante hoje em mentorias, tem duas coisas que precisam andar em paralelo. Primeiro é a profundidade técnica. Então, quanto mais profundo é o conhecimento daquela pessoa em algumas tecnologias específicas, que correspondem ao cargo dela, mais sênior ela vai conseguir ser, porque ela resolve mais problema, ela resolve problema mais rápido, né? Ela pensa mais rápido e ela consegue propor soluções melhores, né? Soluções que vão reduzir custo, vão gastar menos, né? E uma série de... A performance vai ser melhor, enfim. E a segunda coisa é, de fato, a maturidade que ela tem, mas como pessoa. Não como profissional ou com conhecimento técnico, como pessoa. Tem pessoas que têm 40 anos e são pessoas imaturas ainda. Sim. Né? São pessoas quarta camada, assim, se a gente fosse o Olavo de Carvalho, né? São pessoas que estão muito preocupadas consigo mesmo. Agora, o que faz essa pessoa crescer e evoluir, de fato, é ela ir subindo dessas camadas. Então, o júnior normalmente é uma pessoa muito preocupada com ela mesma. Você fala pro júnior, tira a dúvida, ele vai ficar com medo de tirar a dúvida, porque ele vai mostrar que não sabe. E ele não quer que as pessoas saibam que ele não sabe. Então ele não pergunta. Essa é a maior dificuldade de um júnior. De um júnior. Então ele começa a ficar o tempo todo receoso, inseguro, tudo ele tem inseguro. Ele não quer tirar a dúvida porque ele tem esse receio. Ele começa a entregar alguma coisa, ele tem medo de estar fazendo errado. Ele não tá conseguindo fazer e por ele não tirar a dúvida, ele não faz. Aí atrasa 2, 3 dias a tarefa, ele ainda não entrega. Então, o que faz um júnior hoje, principalmente ser reprovado, é isso. Falta disposição, falta estar afim de resolver, mas ao mesmo tempo quebrar esse receio de tirar dúvida, né? Esse Coisas paradigma pequenas. dele mesmo. É dele mesmo. As empresas, no geral, não criam expectativa em cima de um desenvolvedor júnior porque a gente sabe que ele não sabe. Então não tem o que esperar dele. Né? Isso é o lado bom. Ele acha que estão esperando e a gente não espera nada. Então, quando ele entende isso, ele começa, então, deixa eu perguntar tudo que eu tenho pra perguntar e boa, né? E aí, quando esse nível de maturidade muda, uma chave muda, na verdade, na motivação dele. Então, enquanto a motivação inicial é agradar todo mundo, né? Não desagradar ninguém, a motivação de um pleno já é mostrar que existe. Mostrar que ele tenta o tempo todo aparecer, né? Ele quer mostrar que ele tem um espaço dentro do mundo. Sim. Então, a única coisa que ele faz é mostrar pra todo mundo que ele dá conta de entregar. Eu não quero saber se eu vou conversar com o CEO, se eu vou conversar com o Bill Gates, eu não quero saber quem é. Eu só quero resolver e mostrar que eu entreguei.
Na acabou. humildade, né? O ser humilde, que é a chave de tudo. Tem humilde, mas tem um ego muito aflorado também, né? Sim. Porque imagina na nossa área, a gente, cara, como desenvolvedor, a gente passa quase que 100% do tempo resolvendo o problema. Todos os dias. Então é muito difícil você chegar num final de semana e não achar que você é o super-homem. E você Sim. não dá conta de resolver tudo. Porque a tua vida é resolver tudo. Né? Só que tem uma diferença muito grande entre você resolver programando, que é só lógica, tudo tem sentido, e na vida, que às vezes as coisas não têm sentido. Às vezes só Sim. acontecem, não tem como eu ter controle, né, de tudo. Então rola muito disso, assim. E aí, só pra fechar o raciocínio, quando a gente vai falar com um cara mais senior, além dessa profundidade técnica que ele tem, ele precisa virar também essa chave da maturidade. Que é a partir do momento que ele para de se preocupar consigo, ele para de querer mostrar pros outros que ele é bom, e ele quer fazer parte de algo maior. Então, muda a motivação. Eu não tô preocupado se você gosta ou não de mim. Eu não tô preocupado se você acha que eu tô certo ou tô errado. Eu só tô preocupado em fazer bem feito e tá num lugar onde eu posso evoluir. Tá num projeto que eu sei que serve alguém. Tá num projeto que eu sei que vai agregar pra carreira. Tem que ter um sentido a mais, sabe? Diferente dos outros dois, né? Um tem medo de tudo, o outro tá o tempo passando Não tem medo de horas, nada. não tem medo de nada. E o outro não compete com ninguém, não tá nem pra nada. Né? Nossa. É mais ou menos assim. E assim, você sente diferença no mercado lá atrás, quando você iniciou, que você iniciou novo, e aos 21 você já era sênior, e hoje, no mercado, para se tornar sênior, dá muito mais trabalho? Você sente muita diferença, assim? Eu acho que dá menos trabalho. Sério? Eu acho que dá menos trabalho, porque antigamente, apesar de ter bastante vaga, também tinham poucas pessoas, né? A gente vê isso pelo próprio LinkedIn. Quando eu estava trabalhando, alguns anos atrás, estava com 12 anos de experiência, quando tinha um ano mais ou menos, quando você se candidatava para uma vaga, ela tinha 20 candidaturas, 30 candidaturas. Hoje, qualquer oportunidade que tu vê tem 400, 500, 600, 1000. Então, aumentou bastante a concorrência. Uma vez que aumenta a concorrência, a gente tem que fazer coisas diferentes para poder evoluir, né? E as empresas criaram uma maturidade muito grande também, a ponto de entender que elas precisam de tecnologia para crescer. Antigamente tinha menos. Então eu tinha menos demanda, menos oportunidade, eu tinha que mostrar muito mais valor, né, com menos tecnologia para poder aparecer. Hoje tem muita coisa que dá para fazer. Hoje os cargos eles estão muito ramificados por tecnologia, né? Então tu tem desenvolvedor que é de Java, que é uma linguagem, tem um desenvolvedor que é de .NET, tem um desenvolvedor que é React, né? Tem frameworks e linguagens separadas ali de programação. E aí isso facilita, porque o cara só tem uma coisa para focar. Sim. Né? É uma coisa para focar e acabou, né? Eu acho que hoje tá muito mais tranquilo, assim, de se tornar sênior. Eu falo para todos os meus alunos, cara, não existe concorrência. Não tem, porque é todo mundo muito fraco. Na maioria das vezes, o pessoal é muito devagar. O pessoal estuda pouco, não se dedica, muda de opinião o tempo todo. Às vezes tu tá indo num caminho certo, tá demorando para chegar no local, aí você vê um outro amigo teu que tá fazendo uma coisa totalmente diferente, mas começou a dar certo para ele. Aí você fala, eu tô fazendo errado, eu tenho que fazer o dele. E aí eles param de estudar o que eles já estão estudando, que ia funcionar para estudar isso aqui, que não funciona. Funcionou para aquele cara que sem querer, ou porque ele dedicou, sei lá, aconteceu alguma coisa e funcionou para ele. Mas às vezes é um projeto 1000 vezes pior, uma linguagem 1000 vezes pior, e o cara saiu do que ia funcionar pro outro. Então, as pessoas acabam perdendo muito tempo para poder evoluir só por isso. Né? Sim, não tem um foco é claro. aquele negócio, né? Você olhar pro terreno do vizinho e esquecer um pouco do seu, né? Isso não se faz. Você sempre tem que olhar o seu. O do outro tá frutificando, faça o seu frutificar também. Entendeu? Esquece do outro. Faça o seu frutificar. Cuida do seu, que aí o seu também vai crescer junto. Exato. Ou até mais. A gente tem que pensar lá na frente. Entendeu? Qual foi o projeto que você olhou assim e falou assim, mudou a minha vida? E você... Projeto que mudou a minha vida? Eu passei muitos bons projetos. Acho que minha carreira inteira foi em grandes empresas. Assim, não teve nenhuma empresa pequena que eu atuei, né? Mas teve uma empresa específica que foi a que eu mais me senti realizado, eu posso falar assim, que foi a Webmotors. Quando eu entrei na Webmotors, tinha um clima muito startup. Eu nunca tinha trabalhado numa startup. E aí, pra quem não sabe, mas o que é o clima de uma startup? Tu entra, toda sexta-feira tem happy hour, uma vez por mês tem festa dentro da empresa, o pessoal conversa o tempo todo, aquele negócio de Google que tem escorregador, tudo isso, é mais ou menos assim, né? E funciona numa startup, tinha videogame, o pessoal jogava no almoço. Então foi um ambiente muito diferente, foi um projeto que eu entrei
já naquela confiança de fazer as coisas acontecerem. E eu conheci pessoas muito boas. Mas pelo meu ego, né? Por ser aquele profissional que queria bater de frente, entregar e dar resultado o tempo todo, eu consegui fazer muitas entregas, mas ao mesmo tempo eu me posicionei com lideranças, com diretores que causou de alguma forma um desconforto. Então isso me ensinou muito, né? Eu tive a oportunidade de fazer amigos enquanto eu fazia pessoas que também conectavam com pessoas que não gostavam do meu posicionamento dentro da mesma equipe, né? Então isso fez com que eu quisesse ainda mais mostrar resultado, ainda mais mostrar valor, ainda mais mostrar que eu dava conta, que eu era o cara. Inclusive lá rolou muito deboche, né, do pessoal com relação a mim, por conta desse excesso de confiança. Aconteceu uma situação engraçada, porque é, tem um termo que a gente usa muito em tecnologia, que é para fazer deploy. O que é fazer deploy? É como se eu tivesse uma versão do aplicativo rodando para teste e eu decidisse colocar ela a público, para que Certo. todo mundo utilizasse. A grosso modo é isso. Então, quando eu faço o deploy de um aplicativo, é como se eu estivesse disponibilizando ele para você conseguir acessar aí do seu celular agora. Ai, que legal. E aí, quando a gente faz isso, normalmente a gente evita fazer isso de sexta-feira. Porque as pessoas usam de final de semana, né? Sim. E se elas usam de final de semana, se você faz uma besteira na sexta, ferrou. Às vezes não vai ter gente da equipe ativa para pegar rápido o problema e resolver rápido. Então você às vezes perde muito dinheiro, né? Tanto que bancos hoje em dia rodam esses deploys de madrugada. Tem plantão de time de tecnologia para fazer deploy, porque de madrugada ninguém quase usa o banco. Né? Tem menos pessoas do que o dia a dia, horário de pico, por exemplo. E eu queria, porque eu queria fazer de sexta, cara. Queria porque eu queria, não, vamos fazer de sexta. Os caras, não faz sentido, por que não? Vocês não confiam no que vocês fazem? Nossa, meu Deus. Era desse jeito. E Vocês você acham que vai dar problema? E você faz a pessoa se auto-questionar, né? Tipo, não, peraí. Eu era chato, cara, nossa. Eu tenho que confiar um pouco mais em mim. Eu ficava doido e falava, cara, não, vamos fazer hoje. Por que não hoje? Porque você não confia no que você fez. Então você acha que vai dar bem. Então arruma o que tu fez. Já que você acha que tá errado, né? Porque eu não acho que o meu tá errado. O meu tá certo, com certeza, né? Eu tinha muito isso, assim. Até um coordenador dessa empresa, depois eu descobri que ele falava que eu era muito arrogante, né? Mas eu tinha 19 anos. É autoconfiança. 19 anos. Autoconfiança. Saber que o seu trabalho é impecável. Entendeu? É diferente de arrogância. É você confiar no que você faz. É isso, eu tinha e tenho muito isso ainda. E o que fez você abrir essa parte de mentoria, ajudar o outro a chegar lá onde você chegou também, ajudar a chegar a conquistar o seu objetivo? Uhum. A mentoria começou, acho que foi ao longo dos meses mesmo, porque eu sempre gostei de ler sobre desenvolvimento pessoal. Eu já li muitos livros, né, dentro desse assunto. Eu fiz formação de coaching, eu tenho formação de análise comportamental, tenho algumas formações dentro dessa área. E eu estudava porque eu gostava. Eu não estudava porque eu tinha algum objetivo com aquilo. Não, eu gostava de entender de gente. Livros de linguagem de persuasão, né, de neurociência, de cognitivo comportamental. Tudo isso eu sempre gostei muito de ler e aprender. Entender o ser humano, né? Entender como o nosso cérebro funciona. Cara, eu tô apaixonado por isso. E durante esse projeto, isso foi se unindo com tecnologia. Porque o que fez eu, de fato, evoluir rápido no mercado foi isso, comportamento. Não foi técnico. Tanto que eu não era o melhor técnico. Sim. Mas eu era o que tinha mais atitude. Eu era o mais confiante. Se tu não fala, eu vou roubar teu espaço de fala, e o teu também, e acabou. Né? Não tinha isso. Então, o que fez eu evoluir na área foi a parte comportamental. E como eu fui crescendo muito rápido, e normalmente era sempre dobrando de salário, assim, sabe? Meu primeiro projeto, eu pegava 3 horas de ônibus, saía da Zona Sul pra ir pra Moca, na Zona Leste, pra chegar às 8 horas, e 5 horas da tarde tinha que sair pra poder estudar. E eu ganhava R$588. Né? Sim. Então, eu não ia pro trabalho simplesmente por dinheiro, eu queria aprender, né? Então, todo esse processo de aceleração, eu saí de 600, eu fui para 1.500, depois fui para 3.000, depois fui para 7, depois fui para 12, e aí as coisas foram acontecendo. O pessoal começou a me pedir ajuda. Como é que tu faz para poder entrar na área? Porque o mercado começou a crescer. E aí, com muita gente me perguntando, eu abri um grupo, gratuito mesmo, no Discord, e comecei a ajudar o pessoal por lá. Eu lembro que eu dei o nome de Do Zero ao Dev. Eu queria ajudar o pessoal do zero a entrar na área. Comecei a ajudar. E uma coisa muito curiosa começou a acontecer. Quando a gente tenta abrir um projeto gratuito, as pessoas não fazem.
elas não têm precisa existir uma moeda de troca, sabe? Para você executar algo, né? Então, quando você compra algo, naturalmente você quer retribuir. Quando você compra um curso, naturalmente você pensa em fazer aquele curso. Você tem mais compromisso com aquilo. E quanto mais caro tu paga, mais compromisso tu tem. Sim. Agora, quando tu não paga nada, tanto faz. Perde o valor, né? Perde o valor. Então, isso ficou muito claro nessa turma, porque tinha muita gente que fazia e muita gente que não fazia nada. Nossa. E eu falei, cara, eu preciso cobrar alguma coisa pra fazer com que eles tenham isso. E aí eu me uni com uma pessoa, né, um time, e inclusive hoje é meu sócio, o Brunão. E a gente se uniu e ele entrou como coprodutor, a gente foi pro marketing digital, de fato. Eu falei, cara, eu quero abrir uma mentoria pra cobrar, o pessoal entrar e a gente conseguir gerar resultado. E aí que começou, tem quase 5 anos, a gente fez a nossa primeira turma, eram 7 semanas, 7 encontros, os 7 tiveram resultados. E eu percebi que era algo além de tech, assim, porque os feedbacks que eu recebia, como meu foco sempre foi comportamento, eu sempre bati muito no comportamento. Que é o que eu acredito que faz diferença. E é o que fez diferença pra eles Sim, também. com certeza. Né? E eu lembro de várias histórias, assim, porque foram de pessoas espalhadas no Brasil. Mas tem um caso específico, o David, e ele era um cara que morava em Pernambuco. E ele namorava à distância uma pessoa de Brasília. Nossa. Ele ganhava longe. na faixa de uns R$2.000, morava com a mãe dele. Eles tinham uma situação não muito boa também em Pernambuco, né, com relação ao financeiro. E depois da mentoria, a gente conseguiu sair de um projeto de R$2.000 para ganhar R$10.000. Em 7 semanas. 7 A semanas? mesma pessoa. Ah, que coisa! Gente, eu tô quase virando dev. Só de amadurecer, de virar algumas chaves, de mostrar qual que é o caminho técnico que faz sentido. E de fazer a pessoa entender o valor dela, porque hoje isso também não acontece. Às vezes você tem anos de experiência, mora no interior, trabalha numa empresinha que te paga, que seja, às vezes paga bem mesmo, pro interior. A pessoa, o mercado de desenvolvimento hoje paga muito bem, né? Se pegar um Mercado Livre da vida hoje, paga para um sênior de 20 a 30 mil reais. Né? E você também já trabalhou pro Mercado Livre. Eu também já trabalhei pro Mercado Livre. Então, quando a pessoa tá no interior e ganha 4 mil, com 5 anos de experiência, com 4 mil ela tem carro, ela tem moto, ela sustenta os 2 filhos, vive bem. No interior, né? E pra ela tá tudo certo. Só que ela, quando eu apresento uma nova realidade, que é essa mesma pessoa, e não é por dinheiro, é por você se valorizar e estar no lugar certo, né? Quando a gente apresenta uma nova realidade pra essa pessoa, de que ela mesma pode estar num lugar diferente, mas esse lugar vai pagar 2, 3 vezes mais, a gente consegue fazer essas viradas de chave. E o que é mais legal da história do David é que a partir desse momento, o que começou a acontecer na vida dele? Ele foi um cara que se mudou pra Brasília, pra deixar de namorar à distância e namorar perto. Ele comprou um apartamento, comprou uma moto, uma R1, assim, uma moto incrível, né? 1.100 cilindradas e tal. Eu não sei se eles ficaram noivos ou alguma coisa assim, mas a vida dele mudou do avesso, né? Ele foi de fato pra Brasília pra estar em contato com essa pessoa. E eu tive a oportunidade de encontrar com ele depois, né? Eu fui pra Brasília também, encontrei com ele lá no bar da Heineken ali no aeroporto, a gente conversou bastante o dia inteiro. E aí ele falou, cara, o que eu mais quero, pra você ver como isso transforma de fato a vida das pessoas, né? O que eu mais quero é trazer minha mãe e minha filha pra cá. Eles vão vir pra cá. Paguei avião pra todo mundo, né? Pra eles virem pra cá pra conhecer. E eu tô muito feliz porque eu vou levar minha mãe no Outback. Minha mãe nunca foi no Outback. Nossa! Esse foi um dos seus mentorados, né? Você ajudou vários N's outros, assim. Um deles até trabalhou no Google, né? E alguns em umas empresas da Disney. Isso, tem bastante gente que a gente aloca lá nessas empresas, Big Tech. Né? Olha que bacana. E como que você se sente ajudando essas pessoas depois que elas atingem o objetivo delas? Qual é o seu sentimento? Eu sinto muito, assim... Empreender é um processo de transformação muito grande. Tanto empreender quanto ser expert no digital. O que é ser expert? É você ter a tua cara lá, se expor e falar com todo mundo todo dia. Porque você tem que abrir mão de julgamentos, você tem que parar de se preocupar com o que estão pensando, tem que parar de ter medo de câmera. Então, são várias transformações que acontecem no lado pessoal quando você vira expert. E empreender é a mesma coisa, porque você precisa lidar com muita gente. Hoje eu tenho 15 pessoas na equipe, né? A gente tem que aprender a gerir todo mundo, entender de todas as áreas. É um processo que transforma mesmo, né? E todas as vezes, como todo empreendedor, a gente sempre pensa em desistir. Sempre. É constante, acho que quase todo dia a gente fala, não chega, não é isso aqui, né? Aí alguém manda uma mensagem e fala, não, isso aqui pra sempre, né? Eu não quero saber de outra coisa, tem que ser isso. Então eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu me sinto muito mais
na posição que de fato Deus queria que eu estivesse servindo essas pessoas, né? Muita gente já me questionou, cara, mas tu não ia ganhar mais dinheiro se você voltasse a ser dev? Porque hoje eu não atuo mais ativamente. Eu ia. Eu ajudo pessoas, eu tenho pessoas lá que estão ganhando mais de 100 mil reais por mês. Nossa! Como desenvolvedores, trabalhando para fora do Brasil, em mais de um projeto, né? Que hoje é super possível fazer isso para fora. Eu não ia ganhar mais dinheiro se você fosse? E aí vem na minha cabeça assim, cara, eu ia. Só que se eu fizer isso, eu não ajudo essa galera. Então se eu fizer, eles não vão fazer, Olha, né? Se eu conseguir, eles não vão conseguir. Porque eu vou deixar de estar fazendo isso. real. E, Felipe, eu vi que você tem duas partes, mentoria EXP e a Fire. Isso. Qual que é a diferença das duas? Assim, os entregáveis mudam muito, mas a XP normalmente a gente fala com o pessoal que tá no começo da carreira. Normalmente até uns 2 anos de experiência. Eu faço muita realocação de pessoas que ficaram desempregadas dentro do mercado e querem realocar. E eu falo muito com júniors que querem crescer mais rápido. Então tudo que a gente fala hoje é sobre aceleração de carreira. Sim. Eu quero fazer a pessoa sair do júnior pro pleno, do pleno pro sênior muito mais rápido. Esse é todo o processo que a gente faz, né? Então a EXP é muito focada nesse público mais júnior. A Fire não. A Fire eu quero um pessoal mais senior. É um público diferente. Então lá, a média salarial, pra você ter uma ideia, é de 25 mil reais. Entre os alunos. Vou sair daqui, já não vou mais ser apresentadora, gente. Vou fazer já a mentoria com o Felipe. Isso, tem um cara bom aí que fala que é bom aí pra ajudar nessas coisas. Felipe, você tá cursando teologia, né? Isso, tô fazendo. E o que fez você se motivar a fazer esse curso? E o que agrega junto com sua área profissional? Tá. Eu tenho um chamado muito forte de Deus em cima dos programas que a gente entrega de mentoria, né? Então, até eu estar no Mercado Livre, isso tem uns 3 anos mais ou menos que eu saí de lá, uns 2 anos, a gente não ganhava dinheiro com a mentoria. E não era esse o objetivo. O objetivo era só criar um vínculo e fazer a pessoa estar afim e querer aprender. E crescer, né? E crescer. E aí no Mercado Livre Deus falou muito comigo, porque eu tava dividindo as duas coisas e no final eu não fazia nenhum dos dois muito bem, porque concorre tempo. Eu tenho que gravar live, eu tenho que gravar conteúdo, eu tenho que responder gente no WhatsApp, né? E foi quando eu tinha me batizado também na igreja, na evangélica, né? Hoje sou membro da Lagoinha Alphaville, né? Que fica aqui. Eu era católico também quando era criança, minha mãe me ensinou muito na igreja católica, fiz primeira comunhão, batizei quando criança, tudo isso, né? Mas eu comecei a ter um tato, claro, através da minha esposa, né? Muito mais forte com Deus. E me batizei, depois que me batizei, começou. Eu brinco que é essa palhaçada de ter que sair do emprego, né? E focar só em mentoria, essa palhaçada, né? De Deus. E aí eu senti muito forte que eu tinha que sair do Mercado Livre. Eu tinha que sair. Era meu sonho trabalhar lá, eu tava muito feliz. Tinha mais ou menos 1 ano de empresa. E eu falei, cara, por quê? Né? Comecei a questionar a Deus por quê. Porque normalmente quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a gente não toma decisão na hora. A gente gosta de questionar. Né? A gente se auto-questiona, né? Sou eu mesmo? É comigo mesmo? Me fala de novo, me fala de outro jeito, né? E aí eu comecei a questionar. Falei assim, cara, não tem como eu sair do Mercado Livre. Porque eu não guardava dinheiro, eu era um cara que ganhava dinheiro e investia em mim. E é o que eu fiz a vida inteira. Eu falei, não tem dinheiro. Pra dar certo eu tenho que ganhar pelo menos uns 10 mil reais. Pra sustentar as coisas do jeito que elas estão. Sim. A empresa não ganha dinheiro, como é que eu vou sair? E aí, no dia seguinte, a empresa vendeu 10 mil reais, num dia. Meu Deus! Aí eu comecei a orar, falei, cara, Deus, Senhor, fala comigo, me fala de um jeito que eu consiga entender, porque eu não tô conseguindo entender direito o que o Senhor quer. Eu não tenho nem notebook, e as empresas costumam dar um notebook pra você trabalhar na nossa área. E eu não tinha. E eu falei, eu não tenho notebook, vou ter que comprar um notebook. Nossa. E aí, no outro dia, liberou a doação de notebooks do Mercado Livre. E bem na área que eu trabalhava, né? Então eu tive a oportunidade, porque depois que os equipamentos saíam da garantia, né? Pra eles não tinha mais tanto a serventia, então eles faziam às vezes essa questão de doar e tal. E aí eu tive a oportunidade de ter um computador, montar um computador, um notebook pra eu trabalhar. Isso no dia seguinte, de novo, assim. E aí eu falei, caraca, né, velho? Vou começar a questionar de novo. E aí eu comecei a fazer jejum. Primeira vez que eu fiz jejum na minha vida.
Engraçado porque a gente sempre faz jejum por um propósito, né? E agora, fazendo esse seminário inteiro de teologia, que serão uns 3 anos mais ou menos, a gente entende que o jejum não é por um propósito. O jejum é uma prática disciplinar mesmo. É uma disciplina espiritual. Eu tenho que orar, eu tenho que ler e eu tenho que jejuar. Sempre. Certo. Né? Não é algo para um propósito específico. Não, eu sempre tenho que fazer isso para eu estar sempre em conexão com o Espírito Santo, com Deus, né? Então eu comecei a jejuar e foi o caos, cara. Foi uma semana assim de quebrar o carro e quebrar as coisas no apartamento. Testando a sua fé. Foi o caos, assim, e eu, aquele cara, né, falei assim, pode vir com mais força. Que aqui é o maior que tá em mim do que tá no mundo. Falam que é desse jeito, quando você tá fazendo o caminho certo, aí que vem provações. Começa. Isso é um negócio legal, fica de insight pra vocês. Se você não tá sendo tentado em nada, lembra que o diabo não precisa fazer nada porque ele já ganhou, né? Então se eu já te ganhei, por que eu vou ficar te atropelando? Deixa você fazer do jeito que você tá fazendo mesmo, né? Mas quando a gente tá no caminho certo, começa. Esse tanto de confronto. E aí nesse jejum, acabou o jejum, eu comecei a ficar muito incomodado. Eu falei, Senhor, a última vez que eu vou te pedir, né? Uma palavra, uma instrução. E, cara, uma semana de muitos feedbacks positivos, assim, dos mentorados. Consegui. E até hoje, assim, todos os feedbacks que a gente recebe nunca são referente a dinheiro, sabe? É sempre transformação pessoal. Obrigado. Porque, cara, eu tenho filho autista, a gente não ia conseguir dar conta de pagar as coisas, agora eu já tô ganhando melhor, a gente vai dar uma qualidade melhor da família e etc. Né? E um monte de feedback positivo e tal. E aí eu questionando Deus, depois desse jejum, ele me deu eu falei, cara, me dá uma palavra. Peguei a Bíblia pra ler, me dá uma palavra. E aí ele me deu um versículo, né, de uma passagem de Jesus, que é Lucas 6,46. Inclusive eu tenho tatuado aqui, né? Que falava assim, por que me chamas Senhor, Senhor, e que quando eu falo você não me escuta? Meu Deus. Na lata, assim. Você não estava escutando, ele te deu no meio. E não faz o que eu digo, né? Meu e Deus. Aí ele segue na parábola que eu vou te explicar o que é uma pessoa que ouve a minha palavra e não pratica. Essa pessoa é como uma pessoa que constrói a sua casa no meio da areia. Vai bater a água, vai bater o vento e vai derrubar. Agora, quando tu constrói as coisas, a pessoa que me ouve e pratica, é como se ela estivesse construindo a casa na rocha. E vai bater o vento, vai bater uma água, vai bater tudo e nada vai acontecer. E pra mim foi um soco no estômago, né? Gente, não foi nem incrível. Indireta, né? Foi direto, né? Pá, ela tá arrepiada. Né? Foi diretaço. E aí, no mesmo dia, eu pedi as contas. Meu Deus, Felipe. Felipe, aqui pra finalizar aqui, infelizmente, o nosso tempo tá curto. Pena. Queria perguntar N coisas, a gente vai ter que marcar outra, hein? Com certeza, estarei aí, vambora. A gente tem que marcar outra, que eu tinha que perguntar muitas N coisas pra você. Mas pro pessoal de casa, o que você falaria pra eles não desistir, entrar nessa carreira, ganha bem, é bem remunerado, né? E que não é difícil. Dá uma esperançazinha pra eles. Se você de fato quer entrar dentro dessa área, ou quer evoluir dentro dessa área, você precisa primeiro de clareza sobre o que precisa ser feito e de uma estratégia dentro da sua carreira para que você consiga o objetivo. O maior desafio de todo mundo que está nessa área é se perder em meio a várias coisas, muita informação que a gente tem para estudar e aprender. Muitas informações. Então elas levam muito tempo para chegar onde elas querem chegar. Quando você tem uma estratégia de carreira, você sabe onde você quer chegar, o que você precisa estudar, o que precisa vir primeiro, o que precisa vir em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Naturalmente, você vai colocar toda a tua energia naquilo que funciona. Então, o recado que eu tenho é, coloque a sua energia naquilo que vai te dar retorno. Coloque toda a sua energia naquilo que é o próximo passo, e não o que é daqui 10 anos. Não, só o próximo passo. Isso já vai fazer com que você tenha o melhor resultado do mundo. Se você der o teu melhor hoje naquilo que mais funciona, não tem como ter um resultado diferente. É isso. É isso. E, gente, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui com o Felipe, que eu aprendi a beça. E esse foi mais um Pessoas que Inspiram. Muito obrigado.